TV Câmara, Campinas. Boa tarde, nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde nós vamos acompanhar uma palestra em razão da 12ª Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. Essa é uma iniciativa do vereador Jorge Schneider. Vamos acompanhar. Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos transmitindo pela TV Câmara para Campinas e região a abertura da Semana Defesa e Proteção à Vida. Hoje nós teremos uma palestra muito importante e para isso eu quero formar a nossa mesa. Quero chamar aqui a professora doutora Renata Grisson, pesquisadora do Observatório Interamericano de Biopolítica, para compor a mesa. Quero convidar também o Padre Carlos José Nascimento, do Santuário da Nossa Senhora de Guadalupe. Convido também, representando o nosso arcebispo metropolitano, Dom Ayrton, o diácono João Vicente, nosso amigo coordenador da Comissão de Defesa da Vida. Nós estamos na 12ª Semana em Defesa e Proteção à Vida e o nosso intuito é estarmos sempre incentivando o respeito ao próximo e o respeito à vida. E estamos numa época muito especial, nós vemos ontem a tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, isso é um total desrespeito ao ser humano, um total desrespeito à vida. Então, hoje nós trouxemos a professora doutora Renata Gusson para que ela faça uma colocação para nós, que tenho certeza será de grande valia para cada um de nós, para a formação do cidadão e para a formação da cidadania a todos os moradores de Campinas e região. Esta palestra será transmitida pela TV Câmara para Campinas e região. Uma boa tarde. Eu tenho até que horas para falar, vereador? Até 15 para 6. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos, cumprimento todos os membros da mesa, de modo especial o vereador. Agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa tarde em Campinas e saúdo também as pessoas que porventura estão acompanhando pela televisão. Meu nome é Renata Gusson, eu sou casada, tenho 4 filhos comigo, né? Engravidei 5 vezes, a minha primeira gestação, infelizmente, perdi de forma natural. E então sou mãezinha de 4 crianças. O meu filho mais velho se chama Pedro, tem 12 anos. E o mais novinho se chama Paulo, tem 6 aninhos. Né? E então eu vim aqui nessa tarde justamente porque nós estamos na semana, né, que celebra a vida ainda não nascida, porém vida. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão. Né? Infelizmente, já não se esconde mais de ninguém, né, quem ainda tem olhos para olhar e ouvidos para ouvir, de que se tem um verdadeiro desejo, existem forças, existem organizações, existem pessoas que devotam tempo, recurso, empenho para legalizar o aborto. Acho que há 20 anos atrás, talvez, isso não estaria tão patente. Se eu viesse falar uma coisa dessas aqui, né, muitas pessoas achariam um exagero, achariam que era teoria da conspiração, ou que essa moça é meio exagerada.
Mas estamos no ano de 2017 e isso já não se esconde mais de ninguém. Eu não tenho tempo aqui hábil para ir descendo aos meandros de uma explicação que justifique os principais motivos pelos quais se quer colocar o aborto como um direito, pasmem, humano. Vocês vão ter que acreditar em mim por enquanto, mas se tiverem interesse, existem vídeos na internet, até meus também, com um tempo maior de duração, em que eu faço um desenvolvimento da explicação, né? Infelizmente, o que se deseja é transformar os direitos sexuais e reprodutivos, e direitos sexuais e reprodutivos é um eufemismo, principalmente para o direito ao aborto, em um direito humano. Infelizmente, muitos países do continente europeu já caíram nesse conto. Nós aqui no Brasil, por incrível que pareça, nós somos uma força de resistência contra essa avalanche pela legalização do aborto. É interessante, né, porque nós brasileiros temos um complexo de inferioridade muito grande. Parece que nada bom pode aparecer no Brasil, parece que nada de bom pode florescer aqui. Mas eu digo a vocês, a gente pode se alegrar, porque o Brasil vem sendo um grande exemplo para o resto do mundo em matéria de afirmação de direitos, afirmação principalmente do direito à vida. Essa própria sessão que nós estamos participando aqui, ela é praticamente impensável e irrealizável em alguns lugares da Europa. Infelizmente. Existem lugares na Europa, para os senhores terem uma ideia, em que a conversa já não é mais pela legalização do aborto, porque isso daí já virou passado. Lá as mulheres abortam como querem, quando querem, quanto querem. A discussão agora já é para o próximo passo, quando se legaliza o aborto, que é legalizar a matança dos velhinhos. Porque, claro, numa sociedade que mata, né, as suas sementes, a árvore vai envelhecer. E as sementes não vão renovar. Então, sempre que se legaliza o aborto em um lugar, a próxima briga vai ser para eliminar os mais velhos. Então, em alguns países na Europa, por exemplo, na Suíça, muitos velhinhos, quando ficam doentes, saem da Suíça para não caírem nos hospitais suíços e não correrem o risco de sofrerem uma eutanásia involuntária. Se você envelhece a população, se você não tem as criancinhas que já foram abortadas, o que fazer com os velhinhos? Morte aos velhinhos. Infelizmente, a forma como isso é vendido é bonita, né? Se fala do direito à morte, né? Nesses países que falam da eutanásia e do suicídio assistido. Então, a conversa começa pela eutanásia, mas ela termina num chamado direito ao suicídio, direito a uma morte digna, né? Quando você se aposenta, você passa 2, 3 anos aproveitando a sua vida e antes que você adoeça, você pede para morrer. Isso é verdade, parece chocante, mas isso é verdade, é o que está acontecendo mesmo na Europa. As pessoas estão sendo convencidas, isso é de uma engenharia social fabulosa, elas estão sendo convencidas de que elas precisam pedir para morrer e que isso é a melhor coisa que elas fazem. Que direito elas têm, segundo os propositores dessas coisas, né? Que direito elas têm de vilipendiar os bens que vão ficar para os seus filhos, para os seus netos, atrás de tratamento, né, de gastos com saúde? Ela já viveu a vida dela, agora ela tem que dignamente sair de cena, sem sofrimento, sem dor, e a gente sabe, né, todos nós seres humanos morremos de medo de dor. É um apelativo que, inclusive, vem muito a calhar. Evitar a dor da doença final, evitar
a morte, né? A morte sempre ela tem um peso, aquela dor, a doença. E então, nesses lugares, agora a luta, depois do aborto já ter sido totalmente legalizado, é a luta para que as pessoas possam morrer quando quiserem. E o Estado obrigado a prestar a assistência adequada a essas pessoas. Tem uma ONG na Suíça que se chama Exit, que se chama Saída, né? E ela é assim. Então, vamos supor que eu decido que eu vou fazer meu suicídio assistido no dia 31 de dezembro desse ano. Então, eu pago para a Exit, e eles fazem no dia 31 de dezembro uma festa para mim, com os meus convidados. Eles fazem todo um apanhado fotográfico da minha vida, toda uma homenagem. As pessoas comem, alegram-se, e chega no fim da festa. Eu, então, já deixei pré-combinado quem serão as pessoas que vão estar comigo nos meus últimos momentos. Então, essas pessoas vão junto comigo a um lugar, a uma sala, e lá eu recebo 3 injeções. Uma para me colocar para dormir, a outra para parar meu coração, e a outra para que eu morra sem dor, né? E assim eu morro. Então, é isso que a gente pode, a grosso modo, citando aqui as palavras do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, é isso que a gente pode chamar de cultura da morte. É esse desprezo travestido de uma pretensa superioridade do ser humano frente à morte e à vida, né? Parece que o ser humano se ergue acima da própria natureza e diz: eu tenho o direito. Direito do quê? De matar e morrer. E o Papa João Paulo II corretamente deu o nome a isso, a cultura da morte. Então, nós percebemos que o aborto ele está inserido nessa cultura, mas ele não é a cultura total, né? Porém, ele é importante, por quê? Porque ele sempre é o início. Se uma sociedade começa a achar um direito, eliminar a vida de um bebezinho dentro da barriga de uma mulher, ela perdeu o freio. Nada mais você pode ter certeza que nada mais vai ser difícil de convencer essa sociedade a fazer em matéria de morte. Nada mais. A gente tem presenciado uma outra vertente da cultura da morte, né, que acontece entre aquelas pessoas que nasceram, que não foram abortadas e que ainda não morreram, né, que são as drogas, né. Não sei se os senhores estão acompanhando, mas estão sendo inseridos novos tipos de drogas sintéticas extremamente potentes e drogas que não são produzidas no fundo de quintal. São drogas que foram estudadas elas interagem com receptores nervosos específicos para causar altíssimas alucinações. Não sei se os senhores, esses dias, andou aí pela internet mostrando o vídeo das pessoas que estão usando uma droga chamada Cloud9, ou sais de banho, ou a flaca. A flaca ela dá surtos de canibalismo. As pessoas usam essa droga, elas começam a querer comer as outras. A Crocodile também é uma droga que, quer dizer, é uma sociedade de zumbis. Eu acho que, às vezes, os programas de televisão, eles propositalmente vão colocando a gente em contato com essa questão de zumbi, para que a gente não estranhe muito a sociedade em que a gente vai começar a viver, né? A degradação da família também está no bojo dessa cultura da morte. Todos nós sabemos que a família, quando bem constituída, ela é um grande arrimo para os indivíduos.
Todo mundo sabe que na hora do aperto, para quem que a gente vai chorar? Né? É para um familiar, de preferência pai, mãe e irmãos. Na hora de um aperto, quem sustenta? Quem segura? Quem ampara? É a família. São aquelas pessoas com quem você tem um laço familiar. Quando você destrói, então, com esses laços, você os fragiliza, aquele indivíduo fica completamente perdido. Fica fácil de você fazê-lo andar para cá, para lá, seguir essa ou aquela orientação. E não é à toa também que nós estamos presenciando essa forte tentativa aqui no Brasil, através do Ministério da Educação, mas nos países de um modo geral, a tentativa de se colocar a questão de gênero, a ideologia de gênero, para as crianças nas escolas. Todos nós estamos chocados com o que aconteceu, né, lá no MAN, em São Paulo, mas é aquilo que se pretende fazer dentro de sala de aula, porque o gênero diz que a criança, por não ser definida, né, sexualmente, por não ser nem homem nem mulher, ela tem que ter várias experiências para que ela possa decidir a qual gênero ela se identifica, com qual gênero ela se identifica. Então, para isso é necessário, é mandatório que você faça com que a criança tenha contato, experiências corporais. Então, o que aconteceu no MAN é absurdo para nós, mas não é absurdo para quem está querendo implantar gênero, porque é exatamente aquilo que se pretende. E o gênero vem basicamente para quê? Para acabar com a família como a gente conhece ela ainda, os resquícios, pelo menos, dela, que nós conhecemos, né? Pasmem, senhores, mas vai ser chocante o que eu vou falar, mas os implementadores de gênero querem, no fim das contas, que o incesto seja uma prática normal, porque ao acontecer isso, você conseguiu finalmente desfazer os elos familiares da família tradicional. O dia que o incesto não for mais considerado um tabu, pronto, acabou. E isso não sou eu que estou dizendo, parece que sou eu, né? Mas não sou eu, não. Muitas feministas da década de 60, 70, como, por exemplo, a Sulamita Firestone, ela dizia que a família burguesa, né, ela tinha alguns apoios, alguns fundamentos. Um dos fundamentos era esse tabu com relação ao sexo entre os membros da família. Ela dizia, se a gente quebrar com isso, a gente ajuda a derrubar a estrutura da família burguesa. E parece uma coisa de doido, né? Mas tem gente que está colocando essas coisas em prática. E é bom que a gente entenda, e é bom que a gente conheça, é bom que a gente, pelo menos, saiba que essas coisas estão acontecendo, né? Não fique no mundo da lua. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam, não, mas não fala essas coisas para mim, isso é muito terrível. Eu falo, se é terrível para você ouvir, imagina quando isso acontecer. Então, é melhor que a gente sinta o desconforto na audição para se provocar algum tipo de reação. E não estou dizendo uma reação doida aí, que sai por aí batendo em todo mundo, porque também não adianta. Mas é uma reação no mundo das ideias. As ideias têm consequências e as ideias talvez sejam as coisas que mais têm força. Você pode pegar e bater, mas depois a pessoa se recupera e ela continua propagando. E as ideias também elas repercutem, né? Elas se espalham, se disseminam. Então, junto com essa cultura da morte, nessa cultura da morte, nós vemos esses vários elementos, né? Todos unidos, conversando uns com os outros. Não sei se o ponto que vocês estão acompanhando, assim, a taxa, isso é um dado importante, muito preocupante. Esse ano de 2017 foi a primeira vez que eu vi as pessoas falando do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio.
Até o ano de 2016, eu não sabia, nunca tinha recebido nada. Algum de vocês tinha... Né? Começou em 2017, né? Estamos de acordo? Pelo menos assim, eu só recebi algo sobre Setembro Amarelo no mês de setembro de 2017. Por quê? Porque a taxa de suicídio entre os jovenzinhos, especialmente na Europa, mas aqui no Brasil também, ela está em níveis epidêmicos. Essa cultura da morte, ela produz só isso. Ela produz morte, de todos os modos possíveis e imagináveis. Né? E agora, eu vi que a nova moda é a seguinte, são os jovens, eles fazem uma live do seu suicídio. Eles botam lá no Facebook, fazem uma live e explicam por que vão se matar e se matam na frente do computador, do celular. Né? Isso é de se pensar. Né? Assim, realmente, as crianças elas estão tendo muito contato com o celular, com os meios de comunicação, e muitas vezes escapam do convívio familiar. Né? Tomar um certo cuidado, nós que somos adultos, em observar dentro da nossa própria casa se os nossos filhos eles não estão se afastando totalmente do contato humano, porque o contato humano ele gera é o outro, né? Então o outro fala e eu ouço, eu falo e o outro ouve, existe uma interação. Agora no celular o que existe é um nada. Então a pessoa ali ela está sozinha, né? E ela está sem esse amparo. Então, pais, né, por favor, avós, cuidado com o tempo que essas crianças estão passando na internet. Isso não é brincadeira, isso daqui vicia, que é uma maravilha. Até nós temos que tomar, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Começa olhando no WhatsApp, termina vendo vídeo no YouTube que não para mais, Facebook. Isso daqui é um vício. Para quem é adulto, imagina para uma criança que ainda não aprendeu ainda a ter esse autocontrole. Né? Então, a gente precisa... Agora que eu falei só essa parte negativa, eu estou deixando vocês com vontade de chorar. Eu vim aqui para ouvir essa moça falar coisa terrível, me deixar deprimido. Eu gostaria de deixar assim, de fazer essa segunda parte da nossa conversa, um modo mais otimista. Né? É verdade que nós estamos vivendo essa cultura da morte, é verdade que existem pessoas, instituições, fundações que estão totalmente decididas a levar essas coisas à frente, a implementar leis, a fazer disso política. Os senhores aqui nessa casa devem ver isso todos os dias. Né? É verdade. Mas existe uma verdade que a gente não pode se esquecer. Quando chega a luz, as trevas vão embora. Né? No lugar onde você acende uma luz, não existe mais trevas. Não existe. As trevas é simplesmente a ausência da luz. A morte, ela só impera onde não há vida. A morte ela já é um sinal de que algo ali deixou de existir. Indo para um campo espiritual, né? O que é a morte, se você for do ponto de vista filosófico, lá do Sócrates, do Platão, do Aristóteles? É a desanimação do corpo, é a saída da ânima, é a saída do princípio movente, da alma, daquilo que anima. E é interessante porque você olha uma pessoa e depois você a vê num caixão, fala, está faltando alguma coisa. Exatamente, isso que está faltando é a tal da alma. É aquele princípio animador, é o princípio do movimento. Ali ficou um corpo desanimado. Então, a morte ela é um sinal de que algo está faltando. Assim como a morte corporal é sinal da falta da ânima, essa cultura da morte na sociedade é um sinal de que está faltando a vida. E onde chega a vida, a morte não tem lugar. Então, para
fazer esse final da nossa apresentação, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês aqui. Jesus Cristo se definiu, né, com 3 palavras que, se bem compreendidas, bem vivenciadas, bem encarnadas na vida de cada um, são a resposta para a cultura da morte. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Junto com a cultura da morte, vem um negócio chamado mentira. Vocês reparam o quanto que se mente para se conseguir andar com essas questões de aborto? Por exemplo, não se fala mais aborto, né? Se fala de interrupção voluntária da gestação, se fala em direitos sexuais e reprodutivos. Para falar que você não é ninguém, não se fala abertamente, não, você não é ninguém, fala que você tem a sua identidade de gênero. Aí, a hora que vai tentar explicar o que é gênero, no fundo, é nada. O gênero não se define para os teóricos de gênero. Então, é a mentira que está sustentando esse edifício de morte. E quando você traz a verdade tem uma força vital. A verdade é a maior força, na verdade, capaz de agir sobre um ser humano. A verdade é a maior força capaz de agir sobre o ser humano. Porque a verdade é aquilo que é, enquanto percebido pela mente. A verdade é o ser, enquanto você é capaz de entendê-lo. O ser é. A verdade, então, é quando você capta o ser. E a mentira é um desvio nessa história. É um desvio, é alguma coisa que atrapalha essa conexão direta sua com a realidade. Né? E aí, exatamente esse mundo que estão querendo vender para a gente. Um monte de entrave entre nós e a verdade, entre nós e a realidade. E aí, no meio desse caminho, se interpõe muita coisa, muita explicação, muita palavra que deixa a gente confuso, no fim das contas. Mas a verdade é simples. A verdade é simples. Lembrem-se daquela passagem de Elias, né, que Deus ia passar, e de repente vem uma tempestade, aí vem um fogo, de repente vem uma brisa suave e Elias cobre o rosto, porque ali era Deus. A verdade ela é simples, porém incisiva, cortante, forte. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem a todos nós aqui. Eu realmente gostaria de estar vivendo num mundo mais fácil de se viver. O nosso mundo está muito complicado. Acho que todos nós concordamos com isso, né? Se algum dia existiu alguma fase melhor na sociedade humana, não sei, cada fase tem os seus problemas, mas a nossa atual história ela é muito, muito confusa. É uma bagunça. As coisas estão muito atordoantes. Mas é nesse mundo que nós somos chamados a viver. Eu, o senhor, todos nós aqui. E nós não podemos dizer que o problema não é nosso. Ele é só nosso. Porque se todos nós, não nos decidirmos a buscar entender essas coisas, a buscar ter uma vida interior robusta e sincera, a gente pouco vai poder fazer para mudar essa realidade. Vai passar por isso a resolução desses problemas. Por uma vivência espiritual verdadeira, porque é dali que a gente vai aurir forças para enxergar a verdade, não tem jeito. É dali que a gente vai se nutrir para trabalhar, para atuar. Porque senão, por mais que a gente ache errado, por mais que a gente fique atordoado, ai meu Deus, o que é isso? O mundo está ficando louco. É que nem barata tonta, né? A gente corre, e não sai do lugar. É necessário estudar essas coisas também a fundo. Existem na internet, ainda bem que a gente tem internet, a gente não depende exclusivamente dos meios oficiais, né, de televisão, de rádio. A internet ela
proporciona uma liberdade ainda muito grande de acesso a materiais, né? Existe na internet muito material explicando, para se aprofundar sobre essas questões da cultura da morte. E eu conheço assim muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, que têm se dedicado a fazer trabalhos de se elevar a cultura, o nível cultural das pessoas. Existe até uma iniciativa que me chamou muito a atenção, muito mesmo. Eu já assisti uns 3 capítulos de uma série do Brasil Paralelo. Não sei quem são essas pessoas, não os conheço, mas eu estou dizendo é bem pessoal isso. Eu vi alguns capítulos, eles contando a história do Brasil sob um ponto de vista tão mais assim, que te deixa assim feliz de ser brasileiro, sabe? E não é só uma brincadeira ou uma tentativa de elevar o moral, assim, não, é porque mostra as nossas raízes com Portugal, as nossas raízes cristãs, as nossas raízes com o que Portugal veio fazer, basicamente, né, não é o que a gente aprende na escola, mas Portugal veio disseminar a fé. Não é à toa que na primeira caravela veio quem? Veio frades. Se não fosse esse o objetivo, eles não tinham vindo para cá. Né? Quem que vai colocar padre hoje em algum lugar para ir viajar para algum canto? Não vai. Então, eu até deixaria isso como uma sugestão de que vocês pudessem acessar esse conteúdo do Brasil Paralelo. Vale muito a pena. Existem vários professores que estão dando aula de resgate da cultura mesmo, de um aprofundamento da cultura. Por exemplo, latim. Parece assim que latim é uma coisa tão ficou para trás, né? Mas se vocês querem saber, a língua latina ela é um instrumento intelectual. A língua latina ela te obriga a todo momento a prestar atenção no que você está lendo. Não sei se vocês estão a par dos últimos testes pelos quais o Brasil tem passado em matéria de educação. O Brasil está sempre para baixo, sempre. O QI brasileiro está diminuindo, está tudo mal. Né? E se diz que o Brasil é o país que tem a maior taxa de analfabetismo funcional do mundo. E o que seria um analfabeto funcional? É aquela pessoa que lê, mas ela não consegue ter acesso ao que o texto está dizendo. Ela apenas decodifica sílabas. Ela junta sílabas e forma palavras, mas você pergunta, o que você leu? Ah, não entendi. Isso se chama analfabetismo funcional. O latim, por incrível que pareça, ele é uma língua que, se a pessoa for treinada nele, é impossível dela ser um analfabeto funcional, porque ela tem uma estrutura que não permite você ler sem saber exatamente o que é que cada coisa está fazendo ali, o que tal terminação em tal palavra significa, o que é o objeto, o que é o verbo, de quem eu estou falando. É interessantíssimo, e eu vejo na internet algumas iniciativas muito bem-sucedidas, né, de se transmitir o latim para as pessoas. A receita, né, vamos dizer assim, não existe uma receita fácil para a gente debelar essa cultura da morte, a não ser cada um de nós buscarmos, enquanto pessoa e depois enquanto comunidade, né, subir, se elevar, se colocar realmente num patamar menos grotesco, menos... Está tudo hoje em dia puxando a gente para baixo, né? Vocês veem, infelizmente, aquilo que não é cultura sendo chamado de cultura, né? Músicas que não têm qualidade musical nenhuma sendo chamadas de cultura. Isso é para quê? Para as pessoas irem perdendo a noção, o critério das coisas. Né? Então, vamos elevar a nossa cultura, vamos elevar o nosso desenvolvimento interior e vamos nos unir. Né? Acho que muitas pessoas aqui que acessam o Facebook devem ter lá os seus contatos, devem saber das iniciativas que são feitas em matéria de defesa da vida, né? Em matéria de luta contra a ideologia de gênero, na política, na implementação, principalmente na área educacional. As iniciativas existem,
Mas o que eu estou querendo dizer é assim, elas podem existir, mas se os indivíduos não entenderem a importância delas existirem, não tem sentido para elas, e ninguém vai levar nada para frente. E isso cabe a cada um de nós aqui, entendermos que o mundo que nós estamos vivendo é esse, gostemos ou não, e é nesse mundo que nós somos chamados a viver e a cuidarmos uns dos outros, né? Porque Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso querer viver na minha casa, né, com a minha família, as minhas viagens, o meu trabalhinho, as minhas coisinhas, e dane-se o resto do mundo, né? É justamente por esse pensamento que o mal foi se alastrando silenciosamente, e hoje todos nós somos vítimas disso daí. Então, vamos nos unir. Agradeço o convite de vir falar. O tempo é muito curto, não dá para desenvolver uma coisa muito extensa. Peço perdão a vocês, fica uma coisa meio, né, pinçada, mas eu acredito que, a grosso modo, o que eu queria falar era isso, mostrar o mundo que nós estamos vivendo e dar uma jogadinha de luz no que seria possível, no que é possível, no que devemos fazer para recuperar e viver a verdade e a vida, né? Cristo foi jogado pela janela em muitas sociedades, e essas sociedades colhem o fruto. É preciso trazer Cristo pela porta da frente, porque onde ele chega, a morte não impera. Muito obrigada. Sabe, Renata, Campinas é uma cidade piloto. O que é uma cidade piloto? Eu venho da iniciativa privada, eu trabalhei durante muito tempo com vendas, e todo produto que é lançado no mercado, ele é lançado em Campinas e Curitiba. São 2 cidades piloto. Todo produto que foi lançado, eu me lembro muito bem, o sabão Omo foi lançado em Campinas. As bolachas são lançadas em Campinas e Curitiba. Se for bem nas cidades, aí eles expandem para o restante do país. Por isso, Campinas também é atacada. Hoje, graças a Deus, até deixei para falar agora, nós temos aqui vereadores, o Jorge da Farmácia, o Campos Filho, e temos aí o Rossini, que são pessoas que, junto conosco, que defendem a família, defendem a vida. Nós temos muitas batalhas em Campinas. O mal também escolhe Campinas para lançar as coisas. Quando tentaram colocar ideologia de gênero em Brasília, depois no estado de São Paulo, e não conseguiram, vieram para os municípios, e vieram seco em Campinas. Aí a comunidade de Pantocrátor, que a senhora muito bem conhece, a Isa, o Mário, que aqui estão, nos ajudaram a trabalhar, nos municiaram para que nós pudéssemos não só rejeitar, mas fazermos um trabalho com todos os vereadores do estado de São Paulo. Está aqui a cartilha. Nós lançamos uma cartilha e mandamos para todos os vereadores do estado de São Paulo, todos receberam essa cartilha, dizendo o que é a ideologia de gênero, dizendo o que é essa palhaçada que querem implantar no nosso país, dizendo que querem colocar o aborto de todo jeito no nosso país. Querem controlar a população do terceiro mundo, e nós somos terceiro mundo, através do aborto. E aqui não, aqui tem, dentro da política nós temos vereadores que têm a coragem de enfrentar. Tem coragem de enfrentar. E nós temos jovens também em Campinas, que estão aqui representados por 3 jovens ali, que lutam contra os esquerdopatas, que querem, por toda a lei, colocar a ideologia de gênero nas escolas, querem colocar a política dentro da escola antes da educação. E isso nós não vamos permitir em Campinas também. São todas situações que nós temos que ter coragem. Nós temos que entender que nós não estamos aqui porque nós queremos, é porque Deus nos colocou aqui. E eu não sou vereador, eu estou vereador, mas eu sou católico, eu sou pai de família. Eu costumo dizer que eu sou ponte-pretano também. Essas coisas ninguém muda no meu coração. Mas eu tenho que defender.
enquanto eu estiver vereador, porque Deus me coloca para ser uma ferramenta dele para a nossa cidade. Nós vemos aí agora gente, em nome da arte, levando o nu para as crianças. Isso é arte? Isso é depreciação para os artistas, inclusive. Aqueles que querem realmente lutar pela arte, se envergonham desses nojentos que assim o querem. E esta casa está na 12ª campanha de defesa e proteção à vida. Quero também aqui anunciar o Simvaldo Origon, nosso presidente da Mata Santa Genebra, representando nesse ato o nosso prefeito municipal, e o meu amigo, meu afilhado, o padre Cláudio Scherer, lá de Santos, que veio para cá para prestigiar também. Veio a dona Lucília, sua mãe também. E quero dizer a vocês que nós temos que ter coragem. Hoje nós vamos apresentar 2 moções aqui, Renata. Uma, moção de protesto ao Museu de Arte da Arte Moderna de São Paulo, por ter permitido exposição intitulada Performance Labeté. Quer dizer, querem se expor, querem aparecer, que apareçam, mas preservem os nossos filhos, preservem as nossas crianças. Não achem que a casa do próximo é igual à casa deles, não. Nós não vamos permitir isso. E está aqui. Estou cobrando, inclusive, a OAB. A OAB que anda colocando, apitando em tudo no nosso país, por que não se manifestaram até agora? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente foi transgredido ali. Por que a OAB está silenciosa? Por que o Ministério Público Federal está silencioso? Por quê? Será que eles também aceitam esse tipo de procedimento? Está aqui a moção cobrando deles. E a segunda moção é um apelo pela não inserção da ideologia de gênero no nosso país, porque tentaram no plano nacional, não conseguiram, no estadual não conseguiram, no municipal não conseguiram. Agora, querem, num modo transversal, colocar, e nós pegamos todos os artigos e estamos mandando aqui, e nós estamos pedindo, enviando a cópia. Aliás, a primeira também foi a CNBB. A CNBB também tem que tomar posição disso. A Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, a CNBB e ao doutor Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação, e ao excelentíssimo senhor ministro da Educação, José Mendonça de Barros Filho. E a OAB, porque nós precisamos de gente correta no nosso país. Falar mal de político é fácil. É fácil. E esses que se omitem, enquanto são Ordem dos Advogados do Brasil, estão se omitindo nesses casos. Ninguém vai falar deles? E nós vamos sim, nós vamos tocar o dedo na ferida. Nós queremos que eles se posicionem a favor da família e a favor da vida. Quero aqui, nós temos a sessão em seguida, então nós estamos com o tempo já estourando. Eu quero aqui agradecer demais o trabalho que o diácono João Vicente faz na coordenação da Comissão Municipal de Defesa da Vida. O João Vicente é uma pessoa incansável. É uma pessoa incansável. E aqui não mais, no silêncio dele aqui, o pároco da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, que, para quem não sabe, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, na aparição ela está grávida. Ela é a presença da mãe grávida na vida das famílias. E está aqui o pároco, uma pessoa que trabalha em direção à vida, e é isso que nós precisamos, pessoas que se posicionem. Postes nós não precisamos, postes ficam parados. Existem, mas ficam parados. Nós precisamos de políticos corretos, nós precisamos de advogados corretos, nós precisamos de dirigentes corretos do nosso país. É isso que nós precisamos. Eu agradeço a senhora de coração, eu sei que a senhora e o marido da senhora fazem um trabalho tremendo pela família no nosso país. Eu acompanho de longe, porque eu sou desse tamanhozinho, mas eu acompanho. E os vereadores que aqui estão também acompanham e comentam o trabalho que vocês fazem. E nós queremos isso. Pessoas que se dispõem a sair de São Paulo, pegar todo aquele trânsito para ficar 40 minutos falando conosco e mostrando aquilo que nós precisamos. Peço que Deus abençoe a todos. Agradeço de coração, João Vicente. Agradeço, Padre Carlos, e agradeço, Renata. Padre Cláudio, todo esse sufoco para chegar aqui,
mas tenho certeza que Deus vai colocar no coração do senhor muito conforto, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de gente que se movimenta. A Isa com as suas palestras, o Mário acompanhando a esposa. É isso que nós precisamos, casais engajados. Nós não precisamos de postes. Volto a dizer, postes são aqueles que vêm aqui como vereador e que não querem trabalhar. Aqueles que são advogados que não querem trabalhar. Aqueles que estão na igreja que não querem trabalhar. Disso o Brasil está cheio e nós não precisamos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Leve mais uma dessa. Essa cópia é para você mesmo. Ótimo. Essa cópia. E essa aqui é o que é a Câmara. Muito bem, nós encerramos assim a transmissão aqui dessa reunião em razão da 12ª Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. Lembrando que dentro de instantes terá início a 59ª reunião ordinária aqui da Câmara dos Vereadores. Agradecemos a sua audiência, fique por aí. TV Câmara Campinas.